Saudações, chamo-me Dorcia Oliveira Ricardo. Vou aqui apresentar a norma 2 que fala das demonstrações de fluxo de caixa. Demonstrações de fluxo de caixa. Na presente estrutura temos a apresentação de demonstrações de fluxo de caixa, objetivos, âmbito, conceitos básicos, relato de fluxo de de caixa de moeda estrangeira. O objetivo desta norma é o de exigir a apresentação de informação sobre alterações históricas em caixa equivalentes de caixa e uma entidade através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período por atividades operacionais e atividades de investimento e atividades financeiras. A norma 2 tem como principal objetivo exigir a apresentação de informação sobre alterações históricas em caixas equivalentes de caixas de uma entidade. Isso é feito por meio de demonstrações de fluxo de caixa, que classifica os fluxos de caixa ao longo de um período em atividades operacionais, em atividades de investimentos, atividades de financiamento. Um âmbito é uma entidade deve preparar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos dessa norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras. Quanto ao âmbito, quer dizer que todas as entidades devem preparar a demonstração de fluxo de caixa conforme esta norma. A demonstração de fluxo de caixa deve ser apresentada como parte integrante das demonstrações financeiras para cada período em que estas são elaboradas. Temos aqui alguns conceitos básicos do fluxo de caixa, que diz que é um conjunto de todas as movimentações financeiras que acontecem em uma entidade durante um determinado período. Demonstração do fluxo de caixa é um mapa de controle de saídas durante um determinado período. Equivalência de caixa são movimentos de curto prazo de grande liquidez que são prontamente convertíveis em caixa das atividades. Em outras palavras, quer dizer que fluxo de caixa são todas as entradas e saídas de dinheiro ocorridas durante um determinado período. Demonstrações de fluxo de caixa é um mapa que mostra como o dinheiro entrou e saiu da entidade organizada por um tipo de atividade operacional, investimento ou financiamento. Temos aqui equivalências de caixa, que também diz que são aplicações de curto prazo, altamente líquidas, facilmente conversíveis em quantias de caixa e com baixo risco de alteração de valor. Temos como um exemplo depósitos a prazo com vencimento de muito tempo. Apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa deve apresentar os fluxos de caixa no período contabilístico classificados pelas entidades operacionais de investimento e de financiamento. Temos aqui a apresentação de fluxo de caixa. Temos relato de fluxo de caixa das atividades operacionais. Uma entidade deve relatar os fluxos de caixa das atividades operacionais com base em um dos seguintes modelos. Método direto é através do qual são divulgados as grandes classes de recebimento e pagamentos brutos.
A método, a entidade pode escolher entre dois métodos para apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais. Primeiro temos o método direto, que apresenta recebimentos e pagamentos brutos em grandes categorias. Temos como exemplo recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos a empregados, vantagens. Fornece uma visão mais clara de origem e a aplicação dos fluxos de caixa. Temos o método indireto, que é através do qual os resultados líquidos do período são ajustados dos efeitos de transação que não tenham natureza de pagamento e recebimento, dos acréscimos e diferimentos, e também dos índices de rendimento ou gastos relativos a fluxo de caixa das atividades de investimento de financiamento. Método indireto é parte do resultado líquido do período, ajustando por índices que não envolvem movimentação de caixa. Temos como, por exemplo, depreciações e imparidades, a variação nos saldos de ativos e passivos correntes e acréscimos e diferimentos. Elementos relacionados às entidades de investimentos e financiamento. Temos aqui vantagens, mais utilizado na prática por ser mais fácil de preparar com base nas demonstrações financeiras. Independentemente do método escolhido, o objetivo é sempre evidenciar a capacidade de entrada de gerar caixa e equivalentes de caixa através das suas operações normais. Temos aqui relatos de fluxo de caixa das atividades de investimentos financeiros, que uma entidade deve relatar separadamente os fluxos de caixa da atividade de investimento e de financiamento por grandes classes de recebimentos e pagamentos brutos, exceto nos casos em que relata-se faça uma base líquida. Temos aqui fluxo de caixa de moeda estrangeira. Os fluxos de caixa de uma subsidiária estrangeira devem ser transportada às taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira nas datas dos fluxos de caixa. Aqui nas atividades de investimento, em outra palavra, explicando, são os fluxos de caixas relacionados com a compra e venda de ativos a longo prazo e outros investimentos que não estão incluídos nos equivalentes de caixa. Temos como exemplo pagamentos para aquisição de ativos fixos como edifícios ou equipamentos, recebimentos provenientes da venda de ativos fixos ou investimentos financeiros. Deve-se apresentar separadamente por grandes categorias os recebimentos e pagamentos brutos, salvo em casos específicos de apresentação líquida. Temos como exemplo compra e venda de instrumentos financeiros de curto prazo. Temos ainda na atividade de financiamento, ela refere-se aos fluxos que provocam alterações na dimensão e composição do capital próprio do endividamento da entidade. Temos como exemplo os recebimentos de empréstimos bancários, reembolso de financiamento, pagamento de dividendos, emissão de ações ou obrigações. Temos aqui um exemplo prático que diz: dois indivíduos decidiram, após uma correta análise SWOT, construir uma sociedade com um capital social de 25 mil, detido em 50% por cada um deles. Face às dificuldades do momento, foi decidido realizar 70% do capital
no ato da constituição da sociedade e os restantes 30% no prazo máximo de 1 ano, pelos registros, publicações, etc. Desembolsaram a quantia de 3 mil e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas: aquisição de um armazém por 50 mil, equipamento básico por 10 mil, realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico no principal cliente-alvo. Já lhe encomendaram 2 unidades no valor de 15 mil, com contratação no banco BCI do financiamento do montante de 75 mil, baseado na hipoteca do armazém, com prazo de reembolso de 3 anos, em prestações semestrais iguais, anuais e liquidadas no fim dos meses de junho e janeiro de cada ano, sujeito à taxa de juro anual de 8%. Liquidar também na data do vencimento das prestações. Temos aqui a resolução, no caso prático. Temos aqui atividades operacionais em pagamentos de fornecedores, valor de 3 mil, atividades de investimento, pagamento respeitante, ativo tangível no valor de 60 mil, investimento financeiro no valor de 15 mil. Temos aqui atividades de financiamento, recebimento respeitando financiamentos obtidos, mais 75 mil, realização do capital, mais 75 mil, entre parênteses 25 mil vezes os 30%, pagamento respeitantes, e temos os financiamentos obtidos menos 12 mil, entre parênteses temos aqui os 75 por 6, juros e gastos similares, temos aqui menos 3 mil, entre parênteses os 75 mil vezes 8% por 2. Temos aqui o mapa de fluxo de caixa da empresa Beta Limitada. Temos aqui a ordem, a descrição e os valores. De método direto, descrição, fluxo de caixa de atividades operacionais. Primeiro tem número 1, temos recebimentos de cliente no valor de 2.790. 2, pagamento de fornecedores no valor de pagamento de fornecedor no valor de 2.697. 3, pagamentos de RPS no valor de 81. 4, fluxo de caixa de atividades operacionais no valor de 174. Fluxo de caixa para atividades de investimento. 5, aquisição de fábrica e equipamentos no valor de 130. Fluxo de caixa de financiamentos. Aumento de títulos a pagar a curto prazo, empréstimos bancários, valor de 50. Aumento de títulos a pagar a longo prazo, empréstimos bancários, valor de 174. Aumento de dívidas a pagar, um valor de 10. Despesas de juros, no valor de 60. Aumento do capital, valor de 54. Dividendos, no valor de 53. Caixas gerados para atividade de financiamento, valor de 177. Variação de caixa e suas equivalências, no valor de 221. Saldo inicial de caixa e seus equivalentes, no valor de 80. O saldo final de caixa e seus equivalentes será de 10 meticais. E dou por encerrada a minha apresentação. Obrigada.